Olá a todos. Eu sou a Cláudia, sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E estamos juntos aqui, mais uma vez, para estudarmos juntos o curso básico da Filosofia de Fátima. Então, deixa eu compartilhar aqui. Nós paramos a última aula. Um minutinho. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto, melhor para a leitura. Nós paramos aqui nessa proposta de pesquisa, né? Foi aqui na página 166. Então, vamos lá. Hoje, os gregos e a invenção da esfera pública. Aqui. Dizer que os gregos inventaram a política é um exagero. Afinal, como viviam as outras sociedades e civilizações do seu tempo, e também aquelas que os antecederam? É claro que elas também se organizavam politicamente, portanto, a diferença entre os gregos, particularmente os atenienses e outros povos, se deu pela forma da constituição do exercício do poder. A organização de uma sociedade pode acontecer de forma coercitiva, e a força que a organiza pode ser exterior a ela. Um tirano, um rei, entre aspas, monarquia. Um grupo, entre aspas, oligarquia. O Estado. Assim, dizer que os gregos inventaram a política significa afirmar que eles inventaram um tipo de política que diferenciou dos modelos anteriormente existentes. Os gregos inventaram a democracia, ou seja, a esfera pública. Eles criaram instituições que não permitiam que o poder fosse exercido de forma privada, às escondidas, mas obrigavam que ele fosse exercido publicamente. A soberania deixava de ser privilégio de um ou de poucos, para ser exercida pelo povo, entre aspas, demos. É importante lembrar que a Grécia de hoje pouco tem a ver com aquilo que se convencionou chamar de Grécia da Antiguidade, que não se caracterizava como um Estado unificado, mas como um conjunto de cidades, de comunidades políticas, entre aspas, polis. A política de Aristóteles pode ser considerada o primeiro estudo de política comparada e foi organizada e escrita, segundo o historiador hielenista Moses Finlay. Posso ter lido errado, peço perdão. A partir de uma análise refinada das instituições políticas existentes, as matérias-primas eram agrupadas em monografias que ele e os seus discípulos prepararam sobre a história constitucional de 158 comunidades políticas. Agora, vamos examinar alguns elementos constituintes da chamada democracia grega, e para facilitar a compreensão do texto, apresentamos inicialmente um pequeno glossário dos termos gregos. Então, aqui nós temos alguns termos e o significado. Vamos ler. Alguns termos e expressões do vocabulário político grego. Agora, lugar de reunião, praça pública, espaço onde aconteciam assembleias populares. Em Atenas, era também o espaço onde estavam localizadas as instituições políticas. Aristocracia, governo dos melhores, dos excelentes, entre aspas, aristóico. Demos, o povo. Mais tarde também recebe o sentido do conjunto dos cidadãos. Originalmente significava os territórios habitados pelos pobres. Não, perdão, não, tá certo, demos. Pensei que eu tinha me confundido aqui na leitura, mas tá certo. Demos, o povo, mais tarde recebe o sentido do conjunto dos cidadãos. Originalmente significava os territórios habitados pelos pobres. Próximo, democracia, regime no qual o poder pertence ao povo, entre aspas, demos, né, que é a nomenclatura que eles usavam na época. Doquimacia, espécie de exame ao qual era submetido o de pleiteantes a cargos em cargos públicos, que consistia em verificar não as competências técnicas, mas as virtudes cívicas do candidato.
Eclesia, posso estar lendo errado, tá, gente? Perdão. Então, são dois K aqui. Eclesia. Assembleia Popular. Segória. Igualdade de direito à palavra pública, à palavra política. Direito de falar nas assembleias. Isonomia. Igualdade de direitos perante a lei. Vou ler, mas realmente isso aqui eu não sei se eu vou ler correto. Não posso dar certeza, né? Goinonia, tom, politom. Totalmente, né, um vocabulário totalmente diferente do nosso. Comunidade de cidadãos, meteco, estrangeiro residente, monarquia, governo de um só, entre aspas, monas. Oligarquia, regime no qual a soberania pertence a alguns, entre aspas, óligos, grupos. Polis, cidade, comunidade política. Vou continuar. Tem mais aqui. Politeia, regime de governo, as instituições públicas. Tá, politicar. Política. Zon, politikon. Expressão utilizada por Aristóteles que define o homem como animal político. Então, esses foram os termos. Significados, né, também, dessas palavras usadas na época. A democracia ateniense. Em Atenas, o princípio da soberania do povo significava, sobretudo, a igualdade entre os cidadãos, membros da comunidade política, e se sustentava fundamentalmente pelo exercício da cidadania ativa, através da isonomia, da exegória e também da rotatividade dos cargos e sorteio. Aristóteles define a cidade e sua finalidade como uma comunidade completa, formada a partir de várias aldeias, que, por assim dizer, atinge o máximo de autossuficiência. Formada a princípio para preservar a vida, a cidade subsiste para assegurar a vida boa. É preciso conhecer que a igualdade jamais foi plena, mesmo no auge da democracia ateniense, quando eram considerados cidadãos apenas os homens adultos, nascidos em Atenas, sobretudo pelo fato de falarem a língua grega. Portanto, eram excluídos da vida política as mulheres, as crianças, os escravos e os estrangeiros. Quando nasce a democracia? Segundo Solon, o autor da Constituição de Atenas, no início do século IV a.C., o exercício da cidadania já começava a se ampliar, deixando de ser privilégio da classe dos aristocratas e dos camponeses abastados, para incorporar também a classe dos tetas. No entanto, é durante o século V que ela se torna uma realidade na vida cotidiana dos atenienses. A última classe, entre parentes, né, que reunia todos aqueles que tinham rendimentos inferiores a 200 medidas de grãos. Na época clássica, os tetas respondiam sensivelmente à metade da comunidade cívica e serviam na armada como remadores. Ao acreditar no autor da Constituição de Atenas, os tetas não podiam ascender às magistraturas, mas tinham por direito assento na Assembleia e nos tribunais. É perfeitamente legítimo supor que o acesso dos tetas às assembleias não tenha sido resultado de uma reforma concebida por um legislador, mas sim uma situação de fato resultante dos tumultos, que caracterizaram a história de Atenas no século VI. Uma das diferenças essenciais da democracia ateniense para as democracias contemporâneas é que na sua política não havia um Estado, essa instituição que caracteriza a política moderna e contemporânea. Os atenienses viviam e praticavam a democracia direta. Para eles, o político e o social não se separam. Os cidadãos são políticos, eles não têm representantes. Daí que toda decisão no campo político é imediatamente uma conquista social. Na democracia moderna, o povo exerce sua soberania através de representantes, os políticos. Vale a pena observar como Jean-Jacques Rousseau, um autor da modernidade, critica a alienação da soberania e a ameaça da perda da liberdade política, como consequências diretas das formas representativas de governo. Desde que o serviço público deixa de ser constituído a atividade principal dos cidadãos, eles preferem servir com sua bolsa a servir com sua pessoa.
O Estado já se encontra próximo da ruína. A soberania não pode ser representada pela mesma razão porque não pode ser alienada. Consiste essencialmente na vontade geral, e a vontade absolutamente não se representa. É ela mesma ou é outra. Não há meio termo. Os deputados do povo não são nem podem ser seus representantes. Não passam de comissários seus, nada podendo concluir definitivamente. É nula toda lei que o povo diretamente não ratificar. Em absoluto, não é lei. O povo inglês pensa ser livre e muito se engana, pois só o é durante a eleição dos membros do parlamento. Uma vez esses eleitos, ele é escravo, não é nada. A ideia de representante é moderna, vem do governo feudal. Esse governo iníquo e absurdo, no qual a espécie humana só se degrada e o nome de homem cai em desonra. Nas antigas repúblicas e até nas monarquias, jamais teve o povo representante. Não se conhecia essa palavra. Temos uma proposta de debate, vamos ler. Discutir o sentido e possíveis implicações dos termos soberania, alienação do poder e representação, apresentado por Roosevelt. Debater também a política do filósofo em relação ao papel e ao poder dos deputados do povo. Não esqueça de registrar por escrito as ideias surgidas no debate. Então, pesquisar mais sobre essas palavras, né, de acordo com o pensamento do filósofo, debater entre amigos, entre familiares, como sempre colocamos aqui. De volta à antiguidade, os atenienses exerciam seu poder, sua soberania, diretamente na eclesia, e faziam-no porque eram iguais, uma vez assegurada a igualdade de direitos perante a lei, sonomia, também o igual direito ao uso público e político da palavra, isegória, nas assembleias. Os atenienses, após debates e deliberações, tomavam decisões que deveriam ser executadas. Como isso acontecia? É preciso saber que no governo da coisa pública, os cargos fixos eram raros. Em geral, os cidadãos eram encarregados de executar tarefas. De que forma se decidia a distribuição dessas tarefas ou dos cargos? Havia escolha, indicação, eleição? Não. Não nos esqueçamos que, para os atenienses, a eleição era um princípio antidemocrático, portanto, deveria ser evitado. Eles entendiam que a eleição poderia criar distinções na sociedade, afinal, escolheriam-se os melhores, princípio da aristocracia. E com isso se abriria espaço para que os interesses comuns fossem administrados por alguns, princípio da oligarquia. Por essa razão, os atenienses optavam pelo sorteio. Os críticos da democracia ficavam estarrecidos com essa prática, afinal, os cargos públicos sorteados eram muito importantes. Uma vez colocados esses pressupostos, e sendo este o princípio da democracia, são de índole democrática os seguintes procedimentos: eleger todas as magistraturas entre todos os cidadãos, governar todos a cada um e cada um a todos, em alternância, sortear as magistraturas ou totalidade, ou então só as que não exijam experiência ou habilitação, não estipular qualquer nível de riqueza para se aceder às magistraturas, ou então estipular um limiar muito baixo. Impedir que o mesmo cidadão exerça 2 vezes a mesma magistratura, a não ser em raras circunstâncias, e apenas naquelas escassas magistraturas que não se relacionam com a guerra. Reduzir ao mínimo o período de vigência de todas as magistraturas, ou então, o maior número possível delas. Atribuir a administração da justiça a todos os cidadãos escolhidos entre todos, discernindo as questões em litígio ou a maioria delas, entre essas, as mais importantes e decisivas, como sejam, por exemplo, as relacionadas à fiscalização de contas públicas com a Constituição e com os contratos do foro privado, depor a supremacia das decisões nas mãos da Assembleia no tocante a todos os assuntos,
Outro aspecto decisivo é o fato de nenhuma magistratura ser vitalícia, e no caso de um determinado cargo ter resistido a uma antiga reforma. Ser democrático, o fato de restringir o seu poder, fazendo que a magistratura seja ocupada por sorteio em vez de eleição. Baixa aqui. Considerando-se a enorme responsabilidade do exercício da cidadania e as responsabilidades implicadas, o sorteio só poderia ser realizado se o candidato fosse voluntário, capaz de uma rigorosa autoavaliação. Uma vez disposto a exercer a cidadania, o candidato era submetido à toquimacia, que era um exame não das suas competências, mas das suas virtudes cívicas. Outro procedimento adotado na democracia ateniense era que os cargos eram assumidos de forma colegiada, com o objetivo de salvaguardar o poder das deliberações coletivas e minimizar os possíveis equívocos individuais na condução dos trabalhos. Por fim, cada magistrado poderia ser suspenso em curso de mandato por um voto da Assembleia. Aristóteles, nascido em Estagira, foi discípulo de Platão. Em 343 a.C., chamado de Filipe da Macedônia, vai para Pela e torna-se preceptor de Alexandre o Grande. Em 355 a.C., retorna a Atenas e funda o Liseu. Entre as suas principais obras estão Ética, a Nicomaco, Política, Metafísica e Poética. Uma proposta de debate. Compara os fundamentos e práticas adotados na democracia direta dos atenienses, isonomia, isegória, dogmácia, eclesia. Todas essas nomenclaturas lembram que nós lemos lá em cima o que significa cada um. Com aqueles existentes na vida política contemporânea, democracia representativa. Então, para comparar essa democracia direta dos atenienses com a vida política contemporânea. Não esqueça de registrar por escrito as ideias surgidas no debate. Aqui. A importância da retórica para os atenienses. Um dos grandes méritos da democracia ateniense era o fato que ela não valorizava apenas o resultado final da ação política, ou seja, as decisões tomadas e executadas valorizavam, sobretudo, o processo de constituição e fortalecimento da democracia por meio das assembleias, dos debates públicos e da defesa argumentada das posições dos cidadãos. Ora, se a autoridade era pública e coletiva e não privada, se as deliberações se davam coletivamente, então pensar, falar e discutir bem para poder persuadir o opositor eram condições absolutamente necessárias à participação na política. Por isso, a retórica ocupava um papel central na vida política de Atenas e estava na base da sua educação. Wolff afirma que é notável que essa ligação entre o político e a linguagem está escrita na instituição mesma da isegória. Todos os homens igualmente, simplesmente na medida em que falam, estão aptos a viver em comunidade, e precisamente porque falam e podem dizer o justo e o injusto, a participar do poder da referida comunidade. Aristóteles argumenta que o discurso serve para tornar claro o útil e o prejudicial, por conseguinte, o justo e o injusto. É que perante os outros seres vivos, o homem tem as suas peculiaridades. Só ele sente o bem e o mal, o justo e o injusto. É a comunidade destes sentimentos que produz a família e a cidade. A retórica política era o instrumento pelo qual os gregos interpretavam o passado, para se apegar-se a ele e construíam a sua consciência do presente, com o objetivo maior de projetar o futuro da comunidade política. A vida política dos povos indígenas do Brasil e a invasão dos bárbaros. Vamos continuar aqui. Vamos examinar, conforme anunciamos no início deste texto, uma outra sociedade que, segundo Francis Wolff, atingiu a essência do político, os indígenas do Brasil, particularmente os tupis guaranis, antes da descoberta.
Os indígenas não têm política, não têm Estado, não têm leis. Espalhavam-se, espantavam-se os colonizadores. Mas as coisas eram bem assim. Não eram bem assim, perdão. Mas as coisas não eram bem assim. Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui. Aí, ficou melhor. Né? Às vezes é muito pequenininha que é ruim para ler. Vamos lá. Mas as coisas não eram bem assim, pois enquanto os invasores europeus tinham uma ideia de Estado como poder externo e coercitivo da sociedade, os indígenas viviam nas aldeias numa outra experiência política, na qual o Estado coercitivo dos europeus não fazia qualquer sentido. Não é exagero afirmar que, nesse aspecto, os indígenas estavam muito além dos invasores e colonizadores em matéria de política. Os indígenas constituíram sua comunidade visando ao bem-estar de todos e sabiam manter a sua unidade através do autogoverno. A história das colonizações das Américas é basicamente a história da barbárie, justificada pelos invasores como sendo a vitória da civilização. Mas como definir civilização e barbárie? Francis Wolff, em Quem é Bárbaro? Apresenta e critica a definição tradicional e conservadora que define como civilizada a sociedade que urbanizou, que libertou-se de costumes grosseiros, que refinou o espírito artístico, filosófico, científico e é também mais desenvolvida tecnologicamente, que desenvolveu normas, princípios morais que estabelecem regras de conduta e de respeito ao outro. Para Wolff, essa ideia é conservadora, porque na história da humanidade existem culturas e civilizações que atendem boa parte desses requisitos e se demonstram violentas na relação com outras culturas. Portanto, disse o filósofo, civilização e barbárie não estão vinculadas ao estágio de desenvolvimento de uma cultura ou civilização. São bárbaros aqueles que acreditam na barbárie, mas não no sentido de acreditarem que haja culturas inferiores. Isso seria paradoxal, pois, como vimos, existem culturas inferiores bárbaras. E sim, no sentido de acreditarem que sua própria cultura é a única forma de humanidade possível. Os Tupi-Guarani, diante da descoberta, conseguiram realizar a essência do político. No entanto, o etnocentrismo dos colonizadores, presente também nos relatos dos viajantes, não permitiu que eles conhecessem que aquelas comunidades viviam politicamente e que não se organizavam a partir de um Estado, poder exterior à sociedade, simplesmente porque não tinham a necessidade dele, pois haviam, outra página, pois haviam conquistado algo que estava muito distante das possibilidades da civilização europeia, a capacidade de autogoverno. Lastres em A Sociedade contra o Estado demonstra que as interpretações europeias das sociedades indígenas brasileiras as definiram como sociedades privadas de bens essenciais, sempre carentes de alguma coisa. Sociedade sem escrita, sem Estado, sem mercado e sem história. Parece mais correto afirmar que a verdadeira carência estava na mentalidade etnocêntrica, dominadora, portanto, bárbara dos invasores. Lastres se opõe à ideia de que as sociedades primitivas estariam, segundo se afirma, condenadas à economia de subsistência em razão da inferioridade tecnológica. Os indígenas, afirma o antropólogo, não tinham necessidade e tampouco interesse numa economia geradora de excedente, porque a economia de mercado não fazia parte dos seus interesses e da sua existência. Em decorrência disso, a concepção de trabalho talhada nos moldes do capitalismo moderno ocidental também não fazia parte do cotidiano indígena. Eles desprezavam esse tipo de trabalho para o horror dos colonizadores. Arar a terra era desagradável, mas caçar e pescar eram consideradas por eles atividades de lazer. O desprezo pelo que os europeus dominavam como trabalho e a opção por uma outra forma de subsistência não tem qualquer relação com a ideia de miserabilidade forjada pelas narrativas dos viajantes. A cosmologia dos indígenas e, particularmente, sua lógica econômica, eram muito diferentes daquilo que os conquistadores europeus cultivavam e impunham. Para os indígenas, ver bem, trabalhando o mínimo, era importante e plenamente possível. Lá,
Clastres observa ainda que, apesar do seu desprezo pelo tipo de trabalho imposto pelos europeus, bem como a negação do sobre-trabalho que está à base do capitalismo, daí ele coloca entre aspas, ver os conteúdos do livro de sociologia sobre trabalho, produção e classes sociais. Do seu desinteresse pelo trabalho e processo tecnológico, os indígenas, por vezes, produziam bens em excesso, mas estes eram distribuídos entre os membros da comunidade política e consumidos em festas, para as quais eram convidados também membros de outras aldeias. Os índios, efetivamente, só dedicavam pouco tempo àquilo que damos o nome de trabalho, e, apesar disso, não morriam de fome. Os cronistas da época são unânimes em descrever a bela aparência dos adultos, a boa saúde das crianças, a abundância e variedade de recursos alimentares. Por conseguinte, a economia de subsistência é, pois, compatível com uma considerável limitação do tempo dedicado às atividades produtivas. Era o que se verificava com as tribos sul-americanas de agricultores, como, por exemplo, os tupis-guaranis, cuja ociosidade irritava igualmente os franceses e os portugueses. A autoridade do chefe sem poder. Como sustentar a tese que os indígenas não eram submetidos a um poder externo se eles tinham um chefe? O chefe indígena geralmente era dos membros mais velhos da aldeia, tinha autoridade e exercia diariamente, o que não significa dizer que ele comandava. Tinha poder sobre os demais membros da comunidade. Não havia poder coercitivo. O papel do chefe se assemelhava ao de um árbitro na busca da conciliação entre as partes conflitantes. O chefe só exercia o poder sobre a sociedade em tempos de guerra. Em tempos de paz, a comunidade era capaz de autogoverno, sem necessidade de poderes externos, sem corrupção e sem violência. Mas como se constituía e como se efetivava essa autoridade pacífica e pacificadora do chefe? Embora de maneira bem diferente daquela utilizada pelos atenienses, a retórica também era fundamental no exercício do autogoverno das aldeias indígenas. Na política ateniense, como já vimos, a retórica pertencia ao povo. Ela era um instrumento de exercício do debate na tentativa de conciliar as posições divergentes e conflitantes para viabilizar a construção da unidade da comunidade. Para os gregos, a retórica se dá pela oposição, pelo confronto. Na aldeia indígena, a retórica pertencia ao chefe. Era ele quem dirigia a palavra à comunidade. O chefe deveria ser um bom orador. O objetivo de sua retórica era manter a ordem e, consequentemente, manter viva a tradição e a unidade da aldeia. O discurso do chefe se voltava para o passado no intuito de garantir o futuro. A retórica indígena estava, como vimos, pelo monólogo ritualizado do chefe. Repetia sempre o mesmo discurso, uma espécie de um artifício para evitar o confronto de posições, que, por outro lado, foi a marca da política ateniense. Aqui temos uma proposta de pesquisa sobre o entendimento da política por alguns grupos indígenas da contemporaneidade. Na internet, sugerimos. Ele coloca alguns sites, né, algumas páginas, as quais nós podemos pesquisar e saber mais sobre política relacionada aos grupos indígenas. A conclusão de Wolff é instigante. Entre essas duas maneiras de utilizar a retórica, há toda a distinção existente entre uma comunidade que evitava a política, uma outra que inventava a política. Uma inventava o político, fazendo tudo para conjurar o risco da política. Outra inventava o político, inventando também a política. Ou seja, pela primeira vez, em uma das raras vezes na história, fazendo política. Aqui mais uma atividade. Qual a diferença que Francis Wolff estabelece entre os termos política e política? Aqui nós podemos, né, pensar sobre o que foi colocado, foi proposto, também tem aquelas páginas ali, aquelas outras propostas de pesquisa, e daí comparar e colocar essa diferença no papel. Bom, então vamos parar por aqui, a aula de hoje.
essa atividade, a página. Página 175. Agora vamos para a segunda parte. Paramos aqui a aula específica relacionada aos filósofos, né? Desse livro que fala sobre os pensadores, né? Explica sobre os filósofos, os pensamentos deles. Então, estamos aqui. Agora nós vamos para a segunda parte, que fala especificamente sobre, estudamos especificamente sobre a filosofia de Fátima, do livro Que é a Filosofia de Fátima. Então, vamos também ver onde nós paramos para dar continuidade. Foi próximo, seria falando sobre suicídio. Rapidinho, eu sempre coloco antes, né, mas hoje acabei não colocando, mas a gente acha aqui bem rapidinho. O último foi sobre doença física, a última aula. Nós lemos juntos aqui. Julgamento alheio, já fomos, já estamos. Doença física, aqui. Esse foi na última aula, esse texto. Então, hoje o próximo texto. Mais devagar agora. O suicídio, como eu citei, realmente já tinha até visto antes, só acabei não colocando a página. Então, vamos lá. Acreditamos na importância, mental um pouquinho mais, acreditamos na importância e valor da vida física. Entendemos que esta experiência única e nos traz um aprendizado importantíssimo para o crescimento da consciência espiritual através das sucessivas vidas. Porém, não punimos as consciências espirituais que escolheram esta forma de morte, pois não podemos julgar ninguém por suas escolhas. Existem religiões que entendem que o espírito do suicida vão sofrer eternamente no inferno, outras que o corpo do suicida não pode ser enterrado no mesmo lugar que os outros, etc. Que nos abre alguns questionamentos. Quem são os suicidas? Quando ingerimos sal demais, açúcar demais, álcool, tabaco, etc. Não estamos gerando uma espécie de suicídio lento? Se sim, então, todos nós, em maior ou menor grau, também somos suicidas. Bem, se a questão é estar consciente e, mesmo assim, retirar a vida do corpo, então questiono se o indivíduo não tem alguma psicopatologia, como a esquizofrenia, por exemplo, ou se não está sofrendo alguma sugestão, e por sua suscetibilidade, isso não lhe afete as próprias escolhas. Sendo assim, é suicídio ou temos um homicídio seguido de suicídio? Como veem, a questão é complexa. Preferimos deixar a força criadora e a consciência de cada ser que faz suas escolhas, a construção das diretrizes de suas vidas. Mas a mãe, pai e irmãos destes seres humanos que escolheram se matar não podem sofrer com dogmas e crenças limitantes. Antes disso, teríamos que realizar o ensinamento mais profundo de Jesus, presente em todos os seus discursos, acolhimento. Por fim, não apoiamos a decisão de retirar a própria vida, mas não julgamos a quem a faz. Falou sobre suicídio, deixa eu voltar aqui, peraí. Pronto. Então, o texto falou sobre o suicídio, né, e realmente essa questão que muitas vezes são julgados, familiares também são julgados, e às vezes acabam ouvindo palavras duras que já estão num momento delicado, já estão num momento de sofrimento, e temos crenças, como falou o texto, crenças limitantes, que em vez de acolher, né, como coloca também o texto, o ensinamento de Jesus, em vez de acolher, acaba apontando o dedo, acaba julgando, acaba falando palavras duras
realmente, no momento já de sofrimento. Então, como nos coloca, nos propõe, devemos sempre ter o acolhimento, deixar o julgamento para a força criadora, né? Porque não sabemos de nada, não temos o conhecimento devido, então escolhemos sempre o ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, tá? Então, esse foi o texto de hoje, da filosofia de Fátima. Agora, no final, sempre colocamos uma proposta de ação social. Eu vou na linha dos moradores de rua, que nós estamos nas últimas aulas, né, falando sobre os moradores de rua, colocando propostas de ações sociais com eles, e nós já colocamos aqui uma proposta de fazer uma refeição, né, uma janta, eu até coloquei que a janta seria mais fácil, né, devido à noite eles estarem reunidos para dormir, eles se reúnem em certos locais, e daí hoje eu vou nessa mesma linha, mas às vezes cozinhar é difícil para a pessoa tem a vontade de fazer ação social, mas fazer uma janta de fato, uma quentinha, talvez não seja tão fácil, um grupo, com uma pessoa específica. Então, também a gente pode fazer um lanche, comprar um pão, uma fruta, né, uma banana, uma maçã, botar num saquinho, um biscoito, hoje tem aqueles biscoitos individuais, né, aqueles pacotinhos individuais. Então faz ali um kit de lanche, um pãozinho, uma frutinha, um biscoitinho, um guaracamp, né, um guaraná natural, um suquinho, aquelas caixinhas. Então faz um kitzinho de lanche, se é difícil cozinhar, né, que às vezes não é tão fácil para algumas pessoas, elas têm a vontade, mas não conseguem. Então um kitzinho de lanche e leva à noite também, né, à noite por ser mais fácil, né, aí vai de acordo com o melhor horário para você, tem ações sociais relacionadas a isso que são feitas de manhã também. Então, tá aí a proposta de um lanche para os moradores de rua, tá? Então é isso, fiquem com Deus, por hoje a aula acabou aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.